alimentação, auxílios para trocas de fraldas, e nesse sentido, os usuários que, para garantir a sua proteção social, a gente também estaria incluindo, tanto dentro do CCA quanto do CC Inter, o cuidador social, né? Pode passar? Aqui é uma descrição do CCA, que é para atendimentos de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, e no qual serão, que as ações são desenvolvidas em função do fortalecimento de vínculos familiares e convivência social, e são realizadas atividades lúdicas, culturais, esportivas, como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Próximo. Proposta, ela se mantém inalterada da resolução que passou a nova 46, né, de um orientador de 20 horas por turno para atendimento de até 5 usuários com deficiência e ou TEA, né? E o que acrescentamos neste momento para garantir a proteção social e realmente um atendimento inclusivo é de um cuidador social com carga horária de 20 horas por turno, com atendimento de até 5 usuários com deficiência ou TEA que demandem cuidados específicos deste profissional. Lembrando que esses profissionais, né, ele não são todos os serviços que hoje teriam necessidade disso, a gente tem já um estudo sobre isso, né, quais são neste momento, esse estudo, ele é muito flexível, porque depende da inclusão diária que pode acontecer nos demais serviços da rede, né, considerando também que esses usuários, eles têm que ter uma avaliação, né, desse usuário, tanto social quanto da área de saúde. E a gente vincula tudo isso à disponibilidade orçamentária. Por isso que, nesse momento, a gente retirou o educador, ampliou o orientador socioeducativo, que na nossa nova 46, preconizava também outros profissionais, tá? Para qualificar o serviço. Isso não quer dizer que a gente está desqualificando a 46, mas à medida que a gente vai tendo possibilidade de disponibilidade orçamentária, a gente vai qualificando cada vez mais a nossa rede. Próximo. O CC Intra, que também é caracterizado que ele é para crianças acima de 6 anos, jovens, adultos e pessoas idosas. Por isso, também selecionamos este serviço neste momento. Por quê? Porque possibilita que jovens, adultos e pessoas idosas que também tenham essa situação de necessidades especiais dentro do serviço também sejam garantidas. Próximo. Nesse quadro, de CC Inter, é um técnico especializado em conforme preconiza este serviço, né, com carga horária de 20 horas para atendimento de até 5 usuários com deficiência ou com TEA, ou, no caso, transtornos neurodivergentes. E um cuidador social com carga horária de 20 horas por turno para atendimento de até 5 usuários com deficiência ou com TEA e transtornos neurodivergentes. Tá? Próximo. O cuidador social, ele tem as suas atribuições conforme a resolução do CNAS 9 de 2014, tá? Então, tem todo o respaldo numa resolução, que é auxiliar
nos cuidados básicos e essenciais à vida, promover o acolhimento, a proteção integral e autoestima, atuar na recepção desses usuários, assegurando ambiência acolhedora, identificar necessidades e demandas desses usuários, apoiar no planejamento e na organização da rotina diária, lembrando, né, que o serviço tem a sua finalidade e que não é ter um profissional para excluí-lo, e sim, esse profissional ele vai ter o objetivo de incluir esse usuário, atuar, acompanhar os usuários em atividades externas, desenvolver atividades recreativas e lúdicas, fortalecer a convivência familiar e comunitária, estabelecer ou fortalecer vínculos entre usuários, profissionais e familiares, participar de reunião de equipe para planejamento e avaliação das atividades. Próximo. Assim como temos as atribuições do cuidador, né, que ainda ele permanece com apoio a banho nas pessoas, apoio no banho, troca de fraldas das crianças, troca de fraldas das pessoas com deficiências ou idosas, em caráter de apoio, apoio na higienização pessoal, apoio na alimentação e apoio no manejo de bolsa de ostomia. Próximo. E o que não compete ao cuidador social. Realizar banhos em usuários com dependência grave ou severa, realizar troca de fraldas em usuários com deficiência grave ou severa, ofertar alimentação em usuários com alto risco de engasgo, administrar medicamentos, realizar curativos e executar contenções físicas ou mecânicas. O cuidador irá prestar pequenos apoios para que possam subsidiar na autonomia do usuário. No entanto, não irá exercer a integralidade do cuidado. A gente está aqui respeitando o que preconiza a resolução. Próximo. As atribuições do técnico, eles são as mesmas definidas pela portaria 46 no âmbito do CCA e na portaria 41, que alterou o CC Inter, mas que, por consequência, alterou a portaria 46 no âmbito dos CC Inters. E a garantia da possibilidade da inclusão do cuidador social, orientador socioeducativo e técnico especializado para a inclusão de usuários, que demandam atenção e cuidados específicos, não significa a inserção das pessoas sem uma devida avaliação técnica sobre as demandas dessa pessoa com deficiência e TEA, porque a gente tem que garantir a proteção social desse indivíduo. No caso, se o nosso serviço não é o mais adequado para ele, faz parte do nosso trabalho enquanto política pública de assistência social, articulação de políticas públicas para garantir o atendimento deste usuário e a proteção social na política em que é complementar às suas necessidades. Próximo. A possibilidade de aditamento para alteração do quadro de RH dos serviços aqui elencados está vinculada à avaliação prévia do grau de autonomia e às necessidades demandadas pelos usuários. O quadro de recursos humanos passa a vigorar conforme disposto no anexo 1 dessa portaria, no qual inclui esses dois profissionais nos dois quadros, no quadro de CCA, no anexo 1, e no quadro de CC Inter, anexo 2. Próximo. Hoje, nós fizemos um estudo com CCA e CC Inter, tivemos 236 respostas, identificamos 1.466 pessoas com deficiência ou TEA ou transtornos do espectro autista, o que hoje nos já dá o indicativo da necessidade de 412 orientadores socioeducativos, e 83 técnicos especializados. Aqui nós não incluímos orientador social, no sentido desta pesquisa, porque ele é muito específico às necessidades
desses usuários. Mas assim que comprovada, ele imediatamente será inserido e aditado dentro do quadro dos serviços CCA e CC Inter. Próximo. Aí é o anexo 1, em relação ao quadro de CCA, no qual, na última linha, temos o cuidador social, e na quarta linha de baixo para cima, na quinta linha de baixo para cima, temos o orientador para atendimento com deficiência ou com TEA, ou transtornos neurodivergentes. Próximo. O quadro de RH do CC Inter, ele, na última linha, tem o cuidador social, e 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha, de baixo para cima, temos o técnico especializado. Próximo. É só para mim que o áudio da Silmara parou? Não, é isso. Em relação à situação da gente depois verificar a possibilidade do neurodivergente, é porque ela também ela amplia muito os transtornos, né? E nem todos os transtornos, as neurodivergentes, são para os nossos serviços. E as competências e aquisições que eles teriam dentro da nossa rede. Então, nesse sentido, foi por isso que foi colocado neste momento, TEA, porque é um processo que a gente vai, aos poucos, não adianta a gente integrar aqueles que nós vamos desproteger dentro do nosso serviço, tá? Aqui, contamos, infelizmente, com a mesma planilha de recursos humanos da Portaria 39, entendo toda a fala da sociedade civil em relação à Portaria 39 e seus valores, mas, infelizmente, eu não tenho como apresentar uma portaria sem ser na legislação vigente. Acho não, tenho certeza que, e penso que essa batalha, que é batalha mesmo, né, de anos, que todos nós vivenciamos, né, enquanto salário da nossa rede, ela tem que ter um ponto final, e ela tem que ter uma legislação que não adianta, neste momento, a gente estar respaldado. A gente tem que ter o respaldo de uma política de assistência social que garanta aos seus trabalhadores, de uma forma contínua, eu não sei se é dissídio, a Solange que sabe me dizer melhor o que é, mas um salário que seja coberto pelo piso sindicalizado. Eu entendo também essa situação, mas eu não posso fazer qualquer proposta dentro de um quadro de recursos humanos que não seja na portaria vigente. Eu entendo que a luta vai ser grande, eu entendo que a necessidade, e ressalto aqui, tanto da pauta 1 quanto na pauta 2, é a nossa razão de ser, é o usuário, e hoje a gente conta com organizações parceiras para implementar. Então, sei também da dificuldade de vocês. Porém, nesse momento, é o que temos para apresentar para que a gente possa estar lutando por uma igualdade salarial em toda a nossa rede. Muito obrigada, isso é o que eu tinha para apresentar. Passo a palavra, Regis. Obrigado, conselheira Silmara, e nesse momento também como representante da Coordenação de Proteção Social Básica, pelos complementos, pelas correções no final, mas só para que a gente também possa dar corpo ao debate, já pensando em algumas eventuais outras dúvidas que possam vir a surgir,
ou mesmo apontamentos que são importantes serem apresentados. Antes da gente também entrar em caráter de votação, conselheira Sheila. Não sei se talvez ela possa estar com a mesma dificuldade que mais cedo ela estava. O Geraldo Silva é o conselheiro? É. Sim, sou eu. Isso. Conselheiro, por favor. Bom, eu não vou fazer mais considerações sobre o PRD, eu fui feito lá no outro item, né, de pauta, e ela se mantém aqui. Mas aqui a gente ainda tem um agravante, ainda na questão do RH. Primeiro, eu fico pensando na questão da insuficiência de um cuidador para 5, né? Eu penso que o razoável 1 para 3, o ideal seria 1 para 2, né? Mas não temos nada hoje, tá, 1 para 5, tudo bem. Mas aí estamos falando de cuidador social. Apesar do termo cuidador social, é cuidador, né? Aí, de novo, nós vamos entrar na questão financeira, que é aqui a obrigatoriedade de pagamento de insalubridade por conta das atribuições a ele imposta, né? Então, a gente tem mais um agravante aqui, para além, né, da questão de considerar um salário, né, sugerir um salário inferior ao que está o piso imposto pelo sindicato. É só isso, eu não vou me alongar na fala, certo? São só essas as considerações. Eu acho muito bom a gente pensar nesse reordenamento, na ampliação de RH, certo? De alguns serviços, principalmente esses que atendem pessoas com TEA, né? A gente vê que tem profissionais sofrendo lá na ponta, já com esse atendimento em curso, né? E sem os profissionais destinados a isso e com preparo para este. Mas é preciso, de novo, né, a gente ter coerência na hora de fazer as alterações. Por hora é isso, eu não vou nem me alongar muito. Obrigado, conselheiro Geraldo. Conselheira Bruna. É só para responder a pergunta, né, do MP, o quadro de RH atualizado. Nós não temos um quadro de RH atualizado porque ele vai ser para cada serviço, análise de cada demanda. Então, os serviços que nos encaminharem a solicitação de aditamento desses orientadores e que tiverem crianças e adolescentes que justifiquem isso, vão ter o incremento desses funcionários. Então, nós não sabemos como vai ficar em cada serviço, não tem um quadro padrão, ele vai ser muito particularizado a partir das demandas que forem chegando. Obrigado, conselheira Bruna. Bom, pessoal, antes de avançar nessa matéria de deliberação, estava fazendo uma revisão sobre a matéria em si que nós deliberamos anteriormente, que é a matéria de deliberação proteção social no domicílio para as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social e reordenamento do atendimento. Antes da gente, e sem perder, e sem deixar opaca, né, essa discussão aqui, antes da gente poder retornar a essa tomada, eu queria só depois já pontuar sobre a possibilidade de que a gente pudesse revisitar a resolução em 2 pontos. Primeiro, considerando a possibilidade que também foi elencada no chat de que a gente pudesse, e também apontada pela conselheira Adriana, a gente poder sinalizar as manifestações contrárias, mas ao mesmo tempo também de poder corrigir ou adaptar a ementa exatamente o que a gente aprovou, ou no caso não aprovou, né? Só para poder ficar o nome do serviço certinho. Silmara, o nome Proteção Social no Domicílio para as Pessoas Idosas em situação de vulnerabilidade social é esse mesmo nome do equipamento? Na realidade, esse nome nós estamos colocando em função de a gente retirar a alimentação, porque o nome do serviço era alimentação no domicílio. Ah, tá. Ok? O que nós estamos enfatizando?
que o serviço, mais do que alimentação, ele tem que ser a proteção social no domicílio. Tá Porque bom. aí sim vincula a nossa política pública. Esse Tá? é o nome que deve. Eu pergunto só para poder confirmar, porque depois eu queria revisitar a ementa se a gente colocou de fato esse nome aqui, Tá. e também voltar para que a gente possa sinalizar a possibilidade de adicionar. Eu penso que, né, nos considerandos, as nossas manifestações, por parte dos conselheiros sobre o motivo da não aprovação. Mas, ainda Jefferson, avançando. Oi, Max. a gente volta nessa resolução, então, porque a gente já pretende publicá-la hoje, então eu acredito que a gente precise finalizar para ela ficar com os termos corretos, ou a gente termina esse ponto 2 e depois retorna. Mas acho que seria o caso até de projetar novamente, então. Não voltar lá para que a gente possa deixar claro, inclusive, sobre esse aspecto, porque se há dúvida, acho que é importante que a gente possa apresentar isso em algum elemento dentro da própria resolução. Claro, se for de comum acordo dos conselheiros. Ó, na realidade, ó, é um projeto de proteção social no domicílio para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social. Então, é reordenamento do atendimento. Vamos lá. Vê aqui Só embaixo, por para deixar a favor. ementa de maneira correta, é por isso que eu É, volto aqui. o serviço é alimentação social no domicílio. Vou até pegar 46 aqui, só um minutinho. É esse o nome, gente? É que eu estou pegando serviço complementar aqui. Então, eu queria fazer um Só um minutinho que eu comentário. estou pegando o nome. Porque o Tudo que bem, é a conselheira nossa Samara. proposta? É a readequação, o reordenamento do atendimento das pessoas idosas, que na realidade é o reordenamento do serviço, alimentação, deixa eu pegar qual é a página, assistência social, restaurante, escola, diversidade imigrante, proteção social, complementares, página 86. 86, não, o serviço que está na 46 é serviço de alimentação domiciliar para pessoa idosa. Então, não aprovar a proposta da SMADES para reordenamento do serviço de alimentação domiciliar para pessoa idosa. E aí eu já coloquei aqui o nome do projeto. Para o projeto, e aí é só copiar no chat, tá? Projeto de proteção social no domicílio. Para atendimento no domicílio. Não, não é isso, não. Ó, proteção social para o projeto. Tá no chat, está no chat, Max. Nossa colega está projetando, ela vai copiar aqui. Tá. Tudo bem. Projeto de proteção social no domicílio para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, conforme anexo. É isso que estava? O conforme anexo era o final. Vírgula conforme anexo, pessoal, por favor. Bom, acho que só corrigir a ementa lá em cima, por gentileza. Isso, 30.
Feito. Muito obrigada. Obrigado. Acho que só para a gente poder atender com qualidade e finalizar esse ponto, adicionar um último considerando, onde a gente possa ter os elementos que nos colocaram na condição de não caminhar para a aprovação. Pessoal, acho que tem pessoas com o microfone aberto, não consegui ouvir a última fala do Jefferson. Só repetindo, só para poder trazer aqui no considerando, e aí pedindo apoio da representação da sociedade civil, que deu a manifestação em respeito ao voto, ao espaço de voto sobre a não aprovação, só para que a gente possa sinalizar aqui quais foram os motivadores. Peço o apoio da sociedade civil. Posso ditar aqui algo para a gente ver se a gente consegue construir? Claro, conselheiro Geraldo. Então, considerando já está aí, né, que a proposta em análise sugere salários inferiores ao piso imposto pelos sindicatos, aí coloca isso no plural, tá? São 2, de trabalhadores da categoria, vírgula. O que configura... Brigadeira, ela não aceita. Não aceita brigadeira? Uma violação dos direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal e pela consolidação das leis do trabalho, CLT. Victor Anderson. Por favor, Geraldo, por favor, só retomando, meu áudio travou um pouquinho. Então, o que configura uma violação dos direitos trabalhistas? Vamos lá, vou voltar aqui. Configura uma violação de direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal e pela consolidação das leis do trabalho, CLT. Eu não sei se alguém tem mais contribuição. Eu acho que até caberia um outro considerando, ou não sei se a gente coloca no mesmo, né? Que A minha sugestão é que a gente trate, Geraldo, ou se a gente considerando só. para aí. Se a gente pare aí, então, eu acho que seria só isso daí. Não, Então, não limitando o considerando. Eu estou sugerindo aí. que a gente, no mesmo considerando, adicione o que precisa ser tá. adicionado. Tá bem. Eu coloquei aí, o que configuraria, cadê? Configura uma violação dos direitos trabalhistas garantidos pela Consolidação Federal, pela Constituição Federal e pela Consolidação das Leis de Trabalhos, ou uma transferência de responsabilidade por uma transferência de responsabilidade ou imposição de contrapartida financeira às OSCs, ou a OSC. Eu acho que assim, a imposição de contrapartida financeira às OSCs, isso, pronto. Acho que só colocar a sigla, pessoal, Organização da Sociedade Civil, por gentileza. Isso, que fere É isso, Geraldo. isso, acho que aí fechou. Aí já está posto já. Tá? Até porque eu acho que a gente pode usar ela de empréstimo, caso caminhe com algum... Contrariando o Miroski, acho que é contrariando o Miroski, fechar aqui, contrariando o Miroski, o marco regulatório ou a lei 13.019, se quiser mencionar.
É que aí seria o objetivo do qual, né? A gente está elecando considerando. O considerando é esse. Isso. Certo. A contrariedade dele vai ser o objeto ocasionado como fruto dele. A gente tem que colocar o que se estrutura. E considerando, eu compreendo que é esse. Solange. Tá. Mas uma base legal seria a questão da 13019, mas tudo bem. Assim como os outros considerandos têm uma base legal, né, eles trazem ali uma resolução, trazem ali uma portaria, trazem ali uma legislação. Acho que nesse considerando também deveria trazer algum marco legal. E o marco legal é a Lei 13019. E todos os considerandos trazem o aspecto dentro dessa resolução, dentro desse marco normativo, é isso? Exatamente. Todos os considerandos têm um marco legal. Isso é óbvio. Eu estou te perguntando Certo? Então, se esse aqui considerando, o que está sendo colocado como considerando está relacionado com o Miroski. É sim, isso? tem o que está relacionado com o Miroski, que é a questão da imposição de contrapartida. A sugestão é? Olha, imposição, eu coloquei ali, né? O imposição de contrapartida, Dobraram o o salário. que contraria a Lei 13019. Aí está escrito a proposta de análise. Dobrar o salário. Vírgula, contrariando, é isso? Contrariando a Lei 13019, se quiser citar artigos, a gente tem também para citá-los, que é o artigo 35, parágrafo 1º, o artigo 46, parágrafo 1º. O microfone está aberto. Lei 13019, de 2014, em seus artigos 35, parágrafo 1º, 46, parágrafo 1º. Conselheiro, você poderia me ajudar colocando no chat também? Eu estou pegando aqui, fazendo a psicografia. Desculpa, eu tô no celular para escrever no chat, é uma coisa ruim. Calma aí. Ó, aqui, do jeito que você colocou aqui, ó, contrariando a Lei 13019. É só colocar aí, 13019/2014. Artigos, aí eu colocar, só vai mencionar os artigos, né? Vírgula, artigo 35, parágrafo 1º. E 46, parágrafo 1º. Bom. Não tem bolinha, não, só até o 10º que tem. Isso, sem bolinha. Ai, perdão, eu estava perguntando com o microfone fechado. É o 35 e tem mais um? 35, parágrafo 1º e 46, parágrafo 1º. Ou então Vamos só colocar 35 35 e 46 em seus e parágrafos 46, parágrafo 1º, isso aí. Obrigado, Jefferson. Faço a leitura, presidente? Vamos ver como é que ficou. Eu acho que ficou bom. Tudo bem, eu acho que é isso. Eu acho que atende ao que estava pontuando. Eu acho que a gente faz a correção pontuada dos considerandos e da ementa, para que a gente possa, inclusive, ter clareza do que é que nós estamos manifestando contrários, né? Nos aspectos dos atos normativos dispostos por esse conselho. Eu penso, se for nós não estamos voltando na discussão, pessoal, a gente está corrigindo a resolução. A minha proposta é que a gente possa avançar na pauta 2, que já foi apresentada pela representante da proteção social básica, caminhar para o espaço de votação e aí sim fazer a deliberação que nós tenhamos que fazer dentro do desenho que nós temos que alcançar dentro das resoluções. Pode, presidente. Tudo bem, Solange. Na verdade, assim, vocês falaram bastante coisas importantes, né? E essa resolução, só com esse considerando,
não está refletindo o que o conselho debateu aqui, né? Porque vocês estão dizendo que vocês não aprovam a tabela de custeio dos serviços e não o plano de trabalho, porque aqui vocês estão considerando o plano, né? O projeto em si e uma planilha de custeio. O que o conselho está rejeitando pela votação e pelo que os conselheiros colocam é a tabela de custeio. E aí tem alguém com o microfone ligado. E aí fica parecendo que o conselho está contra a política. E pelo debate que a gente acompanhou aqui, não é verdade. Está contra a tabela que não vai de encontro com as necessidades do serviço, ou do projeto ou do programa. É só para reflexão de vocês. Tudo bem, Solange? Conselheiro Marcos. Não, só para fazer uma indicação de fazer um resumo rápido do chat, porque tem muita manifestação lá também. Temos a conselheira Sheila e o técnico Max, e em seguida eu posso fazer as leituras. Talvez a conselheira Sheila. Tudo ao mesmo tempo. Obrigada, tchau, tchau. Olá, tudo bom, querido? Você me dá uma ajuda? Bom, talvez ela não esteja nos escutando nesse momento. Oi, Jefferson, tô Oi, conselheira escutando. Sheila. Ah, Tá, pode só me falar. É porque eu não estava conseguindo falar antes que a internet aqui tá horrível. Mas são algumas questões, né, que eu vi enquanto a Silmara estava lendo, né? Que, novamente, querendo ou não, quando se coloca um funcionário para 5 pessoas com deficiência e uma pessoa neurodivergente, que não existe pessoa com transtorno de neurodivergente. É pessoa neurodivergente e dentro dessa especificação se entram os transtornos. O que acontece? A gente está segregando, a gente tem que entender que esses profissionais, eles ali de apoio para que essas pessoas estejam inseridas de fato nas atividades que estarão acontecendo no centro de convivência, né? Então, assim, que são muitas camadas a serem vistas, mas eu acho que tudo precisa ser melhor trabalhado, porque não está bom como deveria. Sheila, só te respondendo, na realidade, eu até coloquei neurotranstornos, porque era TEA e além dos neurodivergentes. Conversando com o pessoal aqui, neste momento, a gente vai estar colocando como TEA. Por quê? Porque os transtornos, os neurodivergentes, como você disse, são várias camadas, e eu não posso colocar em risco, neste momento, essas pessoas que necessitam do serviço. Todas as nossas orientações e que passaram por esse conselho, eles foram vinculados à PCD e à TEA. Nós nem estamos colocando o nível de TEA, e sim uma avaliação, né? Então, só um minutinho. Desculpa, a nossa inclusão... A sua fala é gravíssima, né? Porque você acaba fazendo... se a pessoa ela tem outra neurodivergência que não tem a TEA, então ela é perigosa. Então, não assim, disse eu isso. sei que não é isso. Eu não disse isso. Dizer, mas a fala transmite isso, entendeu? Eu agradeço a sua preocupação, mas não foi isso que eu disse, né? Eu disse que todos os usuários... Como você falou, sim, entendeu? Então, eu estou dizendo que eu te agradeço, como você disse, e me alertou a isso, e eu estou dizendo que, na realidade, todos os usuários que necessitem de cuidados especiais, eles vão ser avaliados,
né? A gente vai estar conjuntamente verificando se precisa de cuidador ou não, vai ter uma avaliação conjunta também de profissionais da saúde, que vai ter um olhar para garantia da proteção social. Eu não estou excluindo ninguém, eu não estou desqualificando ninguém que necessite ser inserido, certo? Desde que realmente ele tenha a possibilidade de ter... Aí, que está documentado. E conselheira Silmara. É importante nós não pessoalizarmos as demandas. Está clara a contribuição da conselheira Sheila, está claro o retorno e a contra-argumentação da conselheira Silmara. E eu penso que nós continuemos no avanço da discussão. Sheila, muito obrigado pelas contribuições, porque, de fato, elas são muito complementares ao projeto e, sem sombra de dúvidas, não há como avançar nesse projeto também sem poder não escutá-la, como uma representante da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência. Max? Eu só levantei a mão para fazer a leitura do chat, mas o Marcos ele já se antecipou, ela será feita logo na sequência, tá bom? Ele também já se manifestou. Portanto, obrigado, Marcos. A gente voltou rapidamente só para poder fazer a correção, adicionando os elementos à resolução anterior, que estava tratando da não aprovação, deixando muito claro quais são os motivos, os motivadores a esse ponto de apresentação do Conselho, também fazendo a adaptação da ementa, e acho que a gente avança nesse espaço de tempo, caso não haja outra complementação, para a nossa matéria de deliberação no nosso momento de votação. Portanto, em regime de votação, eu gostaria que a gente pudesse projetar a tela para que houvesse as manifestações dos conselheiros quanto à matéria em si. Acho que uma defesa muito clara, e ainda é a defesa que eu trago diante da própria matéria anterior que nós também pautamos, muito embora possa haver o entendimento de uma não aprovação, eu ainda acho que não exclui a possibilidade de que o que é discutido na matéria 2, tal qual importante também assim como a matéria 1, possa ter o espaço de tempo para poder ter o debate quanto às revisões que são necessárias, e minha sugestão é também que caminhemos com a proposta de uma aprovação com ressalvas, né? E acho que similariza o quadro do nosso debate anterior, que foi um quadro de discussão extensa. Eu acho que atende e mantém algum nível de linearidade quanto à nossa discussão do dia de hoje. Portanto, em regime de votação, para que a gente possa fazer a leitura das manifestações de cada um dos conselheiros que fizeram a composição da mesa, assim como nós seguimos na sociedade civil e estamos seguindo no poder público, vou pedir a manifestação da conselheira Ana Paula Moreira Ruiz, dentro do cenário: aprovação com ressalva, não aprovação ou abstenção. Não aprovação, presidente. Obrigada. Conselheira Natasha Grace. O meu voto também é não. Conselheira Clotilde Benedict de Souza. Não aprovação. Conselheira Ana Paula Pardini Vazolé. Não aprovação. Conselheiro Marcos Rogério Vasconcelos Caetano. Marcos Rogério Vasconcelos Caetano, pela não aprovação. Conselheiro Geraldo André Aparecido Silva. Geraldo André Aparecido Silva, pela não aprovação. Conselheira Adriana Gonçalves Vieira da Silva. Não aprovação. Conselheira Regiane Cardoso de Oliveira Sachihara. Conselheira Regiane, pela não aprovação. Conselheira Ana Carolina Gomes Moraes. Pela não aprovação. Concluindo a composição da sociedade civil, partimos para os conselheiros representantes do poder público. Eu, conselheiro Jefferson Lima, aprovação com ressalva. Conselheira Isabela Calil Quintino. Também voto pela aprovação com ressalva.
Conselheira Silmara Andreoni Vettorello Ramires. Aprovação com ressalva. Conselheira Bruna Carolina Monteiro dos Santos. Eu voto pela aprovação com ressalva. Eu gostaria de me colocar, foi um trabalho árduo, um convencimento, uma busca de orçamento da gente conseguir um incremento para um serviço tão importante que tem enfrentado diversos desafios para manter as crianças com deficiência ou com alguma neurodivergência no serviço. Entendemos que nós temos problemas na nossa planilha referencial, que não estão sendo superados adequadamente, mas estão sendo superados, né, pelas organizações. Entendemos todo esse prejuízo, mas sinto muito por esse caminho que estamos seguindo de não qualificar o atendimento a pessoas com deficiência no serviço de proteção social básica. Foram meses de trabalho, de estudo, para isso. Meu voto é pela aprovação com ressalva. Conselheira Maria das Graças Silva Garcia. Avançando, conselheira Sheila de Souza Santana. O meu voto é aprovação com ressalva, mas deixando aqui uma crítica sobre esse projeto não ter passado pela CPA para avaliação, para que a gente pudesse ter dado todo o suporte necessário, né, para que viesse mais completo, porque a Comissão Permanente de Acessibilidade está aí para ajudar com que todos os projetos eles possam realmente vir acessíveis, inclusivos e, de fato, projetos que atendam as pessoas com deficiências e neurodivergentes. Obrigado, conselheira Sheila. Conselheira Thaís Grotto. Presidente, por gentileza, só eu não computei o voto da conselheira Maria das Graças. Oi, Tamires. Que eu estou no metrô, aí teve uma queda aqui do sinal. Eu voto pela aprovação com ressalvas. Obrigado, Perfeito, conselheira Maria das Graças. Conselheira Thaís. Ela votou se manifestou pela aqui no aprovação chat. com Ela colocou no ressalva. chat. No chat. Isso. Conselheira Luciana de Souza Braga. Aprovação com ressalvas. Bom, pessoal, caminhamos análogo como caminhamos na matéria anterior, com as contribuições muito ricas, sobretudo no aspecto desse debate de pessoas com deficiência, dos conselheiros, não só da sociedade civil, mas como também do poder público. Caminhamos na posição do conselho, para não aprovação, portanto, vamos projetar a resolução. Só um segundo, por gentileza. Vejo que a conselheira Adriana está como levantada, Jefferson, só enquanto eu me organizo aqui. Ah, claro. A conselheira Adriana. O Walter fez a projeção. Projetei aqui, tá? Obrigada. Eu posso fazer uma consideração da fala que eu gostaria que ficasse registrada, mas eu acho que a gente pode encaminhar para a resolução e eu faço a minha fala após. Tudo bem, tudo bem. Bom, pessoal, igual como estivemos, na discussão da matéria anterior, acho importante, só para que a gente não revisite ela, dispor exatamente na ementa o que nós estamos discutindo aqui. Isso mantém o título do que é a matéria de deliberação? Está igual? Eu entendo que sim, embora apareceram outras questões, tanto em relação ao recorte, né, do atendimento, como pontuado pela conselheira, que eu entendo que talvez deveria ser constado, não sei,
Mas a parte da outra resolução, eu entendo que ela se aplica integralmente, porque também foi objeto da discussão na quinta-feira. Ah, sim. Isso. Sim. Mas eu acho que como o final da discussão na quinta eu não consegui acompanhar, eu não sei se entrou, como eu vi aqui no chat, a questão de 1 para 5. Não sei se aconteceu na discussão para incluir. Se Eu acho que foi isso- discutida, acho que é interessante colocar. Eu acho que isso entra, conselheira Adriana, dentro do considerando que vai ficar como um elemento que nós tenhamos Isso. análogo ao anterior. Isso, é Mas isso aqui na ementa, minha sugestão é que a gente possa seguir como estava dentro da matéria de deliberação, na própria pauta. Porque no sim. considerando a gente avança com esse detalhamento. Sim, desculpa, eu achei que já era para o considerando final. Bom, para além das emendas, nós temos... Tamires, Eu acredito que a gente tem que colocar a portaria 46, né? Para a qualificação da portaria 46, no que tange o atendimento com pessoas, no que tange ampliação do quadro para atendimento às pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista nos serviços CCA e CC Inter. Simara, você consegue colocar no chat? Eu não consigo copiar isso aqui. Vamos lá, eu dito devagar. Disposição sobre a não aprovação da proposta da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no que se refere à portaria 46. Qualquer coisa a gente altera. No que tange a ampliação de quadro de recursos humanos, a portaria de 2010, tá? No que tange a ampliação do quadro de recursos humanos, para a qualificação do atendimento às pessoas, é isso. Você acha que cabe, Silmara, deixa eu só retornar aqui, a pessoas com transtorno no âmbito de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Nos serviços. Ok. Aí eu vou colocar por extenso Aí os tá. serviços, ok? CCA Aí e CC Inter, tá? Nos serviços, ok. convivência e fortalecimento de vínculos, CCA e CC Inter. Perfeito, vou corrigir. Posso avançar, Tamires? Sim, presidente, por favor. Bom, portanto, acho que fazendo a correção da ementa, a qualificação desse ponto sobre o próprio texto, trata aqui algo parecido com o que também a anterior trata, sobre as mesmas resoluções que são adicionadas no considerando. Isso porque são matérias que dispõem a respeito de detalhamentos específicos da própria secretaria. Ao considerando da resolução como 788 de 2014, pode avançar. Da resolução 2389, que dispõe da alteração da 788 de 2014, da própria portaria 46, que dispõe sobre a tipificação da rede socioassistencial, e aqui esse considerando, tratando, é importante que a gente possa deixar ele aqui guardando relação com a ementa que nós adicionamos, que trata da não aprovação da apresentação da proposta da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Tem dois paras aí, ó, para ou não vai conseguir com deficiência. Para. Tem dois paras aqui, para ou para a qualificação, Tamires no considerando.
A não aprovação da apresentação da proposta da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para a qualificação do atendimento às pessoas com deficiência e transtorno do espectro autismo, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos CCA e CC Inter. É do espectro do autismo. CCA e CC Inter. Depois do último CC Inter, vírgula, em reunião conjunta da Comissão de Ciências e Orçamento, CEFOR, com a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos. De 26 de março de 2026. Socioeducativo é junto, tá? Junto. Perdão, alguém falou algo, eu não consegui ouvir? Eu falei que orientador socioeducativo é uma palavra só, não são duas palavras. Socioeducativo. Perfeito. Onde tá? Aqui. Perdão, minha tela estava mais para cima. Não estava enxergando. Tamires, depois do 26 de março de 2026, é ponto. Jefferson, não se Que citará agora a plenária? O segundo, um novo considerando, trata os elementos que a gente elencou aqui. Ok. E dessa vez eu peço mais uma vez apoio da sociedade civil para que a gente possa compor o texto que vai ser trazido nessa parte do considerando. Geraldo, eu sugiro a gente trazer aquele que a gente usou na outra resolução, aí não tem necessidade de a gente digitar aqui, é só copiar e colocar, e aí eu tenho uma sugestão de continuidade no mesmo texto para ficar no mesmo considerando, porque aí tem também o agravante, né, de não prever insalubridade para profissional cuidador social, que está exposto a situação de risco à saúde, exposição a material biológico, dentro do ambiente de cuidado, né? Volta àquele texto que nós estávamos na resolução anterior. Vamos lá. Um segundo. Eu não tem graça. E aqui. Aqui, Jefferson. Vamos copiá-lo? Vamos trazer para cá e trazer para a discussão. Ok. Ele está em tela. E a conselheira Adriana ainda está com a mão levantada. Eu já ia garantir esse espaço de fala. Conselheira Adriana, ele não aparece para mim aqui, Tamires. É que eu acho, Tamires, se eu falar agora, não tem a ver com o texto do considerando. Seria melhor concluir? Tudo bem, claro, então. perdão. Nós temos uma participação que é a Mariângela. Boa tarde a todos os conselheiros, vocês me ouvem? Escutamos, Mariângela. Olha, sem desqualificar o que foi discutido, que respeito, né? Eu acho que nós, enquanto trabalhadores, jamais, e em tempo algum, nós gostaríamos de ter os nossos direitos violados. No entanto, eu não posso deixar de pensar no que está acontecendo hoje com os TCAs que estão atendendo as crianças, né, com TEA e pessoas com deficiência com um número reduzido de profissionais, que vocês bem sabem qual que é o quadro do CCA de 1 para 30,
e que hoje a gente vai deixar essa situação, a permanência dessa situação, e o agravante a gente não vai conseguir colocar o que é necessário, a gente vai deixar de ter um atendimento que não é o ideal, mas o que foi possível a gente, enquanto equipe, fazer um esforço muito grande na discussão para que essas crianças, esses adolescentes, eles pudessem ter um atendimento mais adequado do que é hoje, de 1 para 30. Então, eu fico muito preocupada, porque a partir de então, a gente fica um pouco com as mãos mais atadas ainda, nesse primeiro momento, quando a gente pensa nessas crianças que estão na ponta e nesses adolescentes e nesses trabalhadores, né? Porque esses orientadores socioeducativos que já estão sobrecarregados vão ficar numa situação mais ainda de sobrecarga, né? Então, eu só gostaria de registrar isso e que tudo que foi feito foi no sentido de poder, né, tentar fazer com que a situação dos trabalhadores que estão nos CCAs, que estão no CC Inter, que as organizações sociais têm inúmeras vezes nos pautados, os técnicos têm nos pautados das dificuldades que estão acontecendo no atendimento dos serviços da proteção social básica. E eu acho em que pese, como está colocado aqui, né, que a inclusão é uma pauta cara e não pode ser tratada como apresentado. E, na verdade, a gente fez aquilo que era possível, né, aquilo que dentro do nosso limite foi possível conquistar, pena que ele restou ser insuficiente, e eu acho que a gente não tem que se contentar com as migalhas que caem da mesa, não é disso que a gente está falando. Eu acho que a possibilidade de buscar um atendimento e um salário mais digno, eu acho que está para todos, né? Eu só não consigo entender, né, que eu fico com muita dificuldade de entender nesse momento, serviços que passaram na semana passada com o mesmo quadro, com a mesma remuneração, e esses serviços foram aprovados com ressalva, e isso me remete, né, a gente está numa situação de ter 2 pesos e 2 medidas, então é só por conta disso e nada mais eu tenho a falar. Obrigado, Mariângela. Bom, Tamires, não está aparecendo o texto do considerando anterior aqui. Eita, cadê? Aqui. Ó, vou parar de compartilhar e compartilhar novamente. Janela, resolução do anterior. Não precisa ser a resolução anterior, o que eu quero é só o texto dela aqui, como empréstimo, tá bom? Dá para registrar, deixar minha fala registrada? Ficará registrada, Mariângela. Acho que agora foi? Agora foi. A proposta, então, é que a gente possa, nesse considerando, contemplar se os pontos que são também motivadores para não aprovação são iguais aos que anteriormente também foram debatidos. É isso? Para isso, pessoal, eu vou precisar da sociedade civil colaborando. Vamos lá. Eu estou de acordo com o que está posto aí, né? Uhum. Eu queria só fazer um adendo. Eu estou com dificuldade de escrever no chat, aí vai ter vou ler aqui, certo? E aí os colegas têm a oportunidade de ouvir, certo? Se considerar que cabe a gente colocar ali, a partir do parágrafos primeiros ali, a minha opinião seria adicionar uma vírgula e acrescentar, além de não prever o pagamento adicional de insalubridade para os cuidadores sociais, profissionais expostos
Desculpa. Profissionais expostos a riscos à saúde, como materiais biológicos e ambientes de cuidado contínuo. Conselheiro ambientes de Geraldo, cuidado. eu não concordo, porque se o considerando que fala que a proposta de análise sugere salários inferiores ao piso imposto pelo sindicato e trabalhadores da categoria, o que classificaria o salário que estaria acima desse deve incluir as insalubridades. Eu acho que a gente está colocando, inflando um considerando, sem trazer uma qualidade para esse discurso, que inclusive eu acho que é para colocar até em xeque sobre o fato de ser deliberação ou não do Comas discutir sobre essas convenções em algum aspecto. Nós já nos alongamos bastante aqui. Portanto, eu entendo que ampliar com mais algum ponto, desde que a gente não tenha avançado nem sequer com essa qualidade sobre insalubridade, especificamente sobre o cuidador, que é o que você traz, não me parece um ponto que entrou em pauta. Foi algo que eu coloquei hoje como um acréscimo na justificativa do meu voto nesse item de pauta, certo? Mas eu já estou contemplado com o que está aí. Eu trago a questão porque a gente tem, inclusive, entre os conselheiros, né, profissionais que atuam, SCA, e que talvez teriam lá cuidadores e que teriam que lidar com essa situação. Mas estou contemplado com o que está aí. Se não houver mais uma manifestação, vamos em frente. Eu entendo que está assim. Já votamos, né? Agora, na verdade, é só a resolução mesmo. Então, Tamires, apaga esse considerando em cima, considerando A. Esse considerando com a contribuição é esse mesmo que vai ficar. Só para avançar o resolve agora. Então, está adicionado considerando que traz a explicação pelo motivo e o principal motivador pela não aprovação, o Conselho, nessa resolução, resolve no seu artigo 1º. Eu não sei se você... Não aprovar a proposta da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para a qualificação do atendimento às pessoas com deficiências e com transtorno do espectro do autismo, TEA, atendidas nos serviços de convivência, fortalecimento de vínculos SCFV, na modalidade Centro para Criança e Adolescente, CCA, orientador socioeducativo e cuidador social, e Centro de Convivência Intergeracional, CCINTER, técnico especializado 1 em cuidador social, conforme anexo. Artigo 2º. Presidente, essa a palavra, resolução por entra favor. em vigor a partir da data de sua publicação. Jefferson Lima Silva, presidente Comas, e o anexo que é exatamente a apresentação do que foi nos indicado. Conselheira Tuane, nós temos a conselheira Adriana para contribuir. Logo em seguida você, por favor. Obrigada. A gente acabou diminuindo o tempo do debate, até porque são questões muito parecidas, considerando a planilha referencial. Eu gostaria só de deixar a minha consideração pessoal, que sou trabalhadora de um CCA. Entendo a fala da convidada, acho que Mariângela, que participou agora há pouco com a fala, mas eu também entendo que, se já existe uma previsão orçamentária para a publicação dessa resolução que não foi aprovada hoje, existe recurso para que os serviços que estão em processo de aditamento para ampliação do seu quadro, devido às pessoas, crianças, né, adolescentes, que possuem alguma deficiência, têm algum espectro autista ou mesmo são neurodivergentes e que estão parados na SMADs devido à justificativa de falta de recursos, esses processos podem caminhar porque, em tese, a SMADs já conseguiu recurso para poder atender se essa resolução fosse aprovada. Mas o que eu quero dizer é que é tão importante quanto a gente qualificar o serviço e que, mais uma vez, os conselheiros, entendo eu, mas vou falar na minha pessoa, não somos contra essa qualificação e ampliação do RH. Todos temos a clareza, a consciência e a convicção de que é extremamente necessário. A grande questão aqui é que quando você fala de um educador que vai ganhar 1.086 e que quando ele tiver os descontos, ele vai receber menos de R$ 1.000 para lidar com demandas muito específicas e muito desgastantes. Quem tem usuários no seu serviço nessas condições sabe como é. Eu posso falar como gerente de um CCA, porque sei como é. Estou há alguns anos
tentando um aditamento na SMADS, embora isso não venha ao caso agora, eu entendo que a gente não qualificaria à medida que a gente está falando de profissional de ensino médio, não tem uma qualificação e ainda com um salário muito abaixo. Então, a gente ganha, mas a gente perderia, porque quem tem contrapartida teria que pôr contrapartida, e quem não tem contrapartida também enfrentaria dificuldades, como já discutido aqui com os agentes operacionais, que o salário é tão baixo que a gente tem baixa procura e dificuldade muitas vezes para completar esse quadro. Mas eu entendo e espero que essa secretaria, diante de tudo que foi trazido, ela possa reconsiderar, adequar dentro das possibilidades, porque, mais uma vez, a gente não está pedindo para o salário triplicar. A gente está pedindo minimamente que eles atendam os valores estabelecidos, sejam nas convenções, que não é um valor tão acima, mas minimamente mais adequado com todas as inflações, salário estadual, quando a gente fala de operacional, que não é o caso aqui, mas que a gente tenha esse olhar e essa discussão, que a SMADS possa, a partir do que foi feito aqui hoje, né, é uma não aprovação, mas não é uma não aprovação da qualificação, é uma não aprovação das condições dessa qualificação. E eu espero, de fato, que a gente possa ter uma nova discussão futura a partir dessa revisão por parte da Secretaria, para atender uma demanda que a gente sabe que bate na porta da SMAD todos os dias, a gente sabe disso. Os serviços procuram o tempo todo, porque, eu estou com demanda, preciso aumentar, e às vezes não tem esse recurso. Então, era só o meu posicionamento final, em relação, inclusive, o meu posicionamento de não, embora precise muito, eu seria uma pessoa beneficiada imediatamente com 2, pelo menos, dentro desses critérios, mas eu também entendo que não basta eu só pôr o profissional, eu preciso olhar outras condições para que a gente não tenha mais um trabalhador lá na paralisação, na frente da prefeitura, porque a gente precisa ali equiparar salários. Era essa a minha contribuição. Obrigada. Obrigado, conselheira Adriana. Conselheiro Marcos Muniz. Mas só para lembrar, eu acho que os convidados, que a gente tem feito uma discussão em relação a 46, que já tem 11 anos, e que as tipologias que hoje estão previstas na 46 evoluíram, são outro momento, a realidade é outra. E a gente tem discutido o ano passado resoluções e pedidos de informação oficiados à SMADS para revisão completa da 46 com a realidade de hoje, inclusive a questão orçamentária. Essa discussão ela não avançou. Então, esse conselho é comprometido com a requalificação, mas com base na realidade, não naquilo que a gente entende momentaneamente como qualificação. É fundamental que a gente avance nessa discussão. É uma discussão que a gente não tem como mais arredar o pé dela. Eu já falei isso nas últimas 3 plenárias, considerando aqui toda a manifestação dos conselheiros do governo que estão aqui constantemente fazendo esse debate com a gente está num ponto que é muito complexo em relação a essa questão do RH. Outro ponto que também faz transversal a esse assunto. A educação tem agora um plano nacional aprovado, tem um documento já publicado da SME em relação à questão salarial, que todo mundo teve que equiparar, e a gente tem a questão do contraturno escolar esvaziado, porque tem o modelo da educação em tempo integral que está impactando claramente a chegada das crianças e adolescentes nesses espaços. O que a SMADS tem feito, por exemplo, lá no Butantã, tem diminuído vaga do serviço. A gente também não é a favor disso. Isso também nem passou aqui. É uma questão de alteração lá, junto com a supervisão, de diminuição de atendimento. Esse adolescente vai para onde? Vai virar contrapartida, porque o serviço não tem como pedir para ele não entrar no serviço. Ele é parte ali dessa comunidade. Então, é fundamental que a gente faça essa discussão, leve essa discussão dessa plenária aqui aos órgãos de controle que a gente tem acesso, a Câmara dos Vereadores que aprovou esse orçamento deficitário também. A gente tem que fazer esse retorno, porque eu falei na primeira plenária em janeiro. A gente vai entrar num ciclo de fechamento de serviço e o orçamento da SMADS não chega a julho.
Então, o que a gente está vendo aqui, a realidade, é essa que a gente previu lá quando o orçamento foi votado numa posição muito ruim daquilo que a gente tinha monitorado. Obrigado. Obrigado, conselheiro Marcos Muniz. Silmara? É só respondendo a Adriana. Infelizmente, Adriana, agora, antes a gente tinha um problema orçamentário. O nosso jurídico, ele não se manifestava porque a gente colocava um parecer favorável. Nesse momento, enquanto essa resolução permanecer dessa forma, a gente não vai ter aditamento de nenhum serviço, infelizmente. Tá? É isso que eu sinto. Mas sigamos. Sim. Né? Só uma observação, Sil, essa resolução, ela é de agora. A gente tem uma resolução e uma IN que vai prever, e que já prevê esse aditamento, e que não é cumprido, porque, como a gente tem as justificativas, não tem recurso. Mas se a SMART me apresenta uma resolução hoje, que inclusive fez aí um levantamento, que foi até por link, que eu lembro desse link, e que levantou ali, precisaríamos pelo menos de X educadores, que vai custar X. Então, entende-se que tem. E a IN atual, que é 02, e que vai já prever isso, ela está vigente, ela não foi alterada. Então, é só uma observação, acho que não é uma guerra, eu entendo que, às vezes, é uma frustração, de certa forma, é para mim também, porque, né, e aí, muito pessoalmente, é muito necessário, né, não só no CCA, as pessoas estão interagindo no chat, que também outros serviços, e a gente tem essa clareza de que, às vezes, você faz um recorte, escolhe um começo, depois amplia, tudo isso a gente tem, mas a gente está falando de uma coisa muito básica, né, que é essa planilha. Então, eu entendo que o básico, minimamente, precisaria já começar mais adequado. Eu sinto também, não foi uma decisão que também é da minha cabeça, socializei com a instituição também na qual eu faço parte, que também sente, porque precisa, mas também eu preciso a que custo, né? Porque depois vai ficar no meu colo todos os ônus, para além do salário oferecido na planilha de custeio. Mas é só uma ponderação, eu acho que é ônus e bônus dos dois lados, porque isso a gente provoca a SMADs, é urgente essa adequação das planilhas de custeio e desses projetos e dessas resoluções, né, e dessas qualificações, na qual não dá para a SMADs, então, trabalhar com birra, né? Então, vocês recusaram, então agora não vai ter nada para ninguém. A gente nem espera que isso aconteça, mas que tem uma resolução, ok? Então, como que a SMADs pode trabalhar, readequar, considerando todos os apontamentos trazidos, né, na quinta-feira, no dia de hoje, e a partir daí apresentar uma nova proposta na qual possa se minimamente ser mais justa, né, equânime. Era só isso, mas eu fico triste de um lado, mas eu também entendo que não dá para ser de qualquer forma. Obrigada. Eu entendo suas colocações. Geraldo. Bem, vamos lá. Olá, novamente. Eu entendo, na 46, na discussão da alteração da portaria 46, eu estava na discussão lá a gente estava, né, Silmara, nessa discussão intensa, e foi bem intensa mesmo. Tivemos muitas desavenças, mas tivemos muitos acordos em torno delas. Eu achei que foram importantes aquelas discussões que tivemos lá na alteração da portaria 46, né? Inclusive, estava previsto até avanços assim, para outras modalidades de serviços, né? Não só CCA, não só CCINTE, mas tudo, CJ, CDESP, proteção especial, estava englobado tudo, né? E é óbvio que nós somos a favor da ampliação, né? Isso, e a gente fica até muito triste mesmo, porque a gente sabe da parte técnica de vocês aí, né? Que realmente, com certeza, debruçaram sobre essa pauta, né? E essa pauta, ela não foi derrubada hoje eu não vou colocar de forma nenhuma, não é por culpa do Conselho, não é por culpa, inclusive, dos conselheiros da sociedade civil que desaprovaram a pauta hoje.
mas a gente tem que jogar a responsabilidade em cima de quem realmente é, porque é uma questão orçamentária muito séria. Não tem mais como organização ampliar o quadro, né? Serviços ampliar o quadro, porque o ônus está ficando diretamente com a organização. Esse passivo trabalhista está sério, né? E aí eu concordo com o Adriano nesse sentido. Está muito difícil. Como que vai ampliar? Tem organização que tem serviço que não está conseguindo mais saber de onde que vai tirar o valor, né, para repassar esse dissídio que, enfim, não chega nunca, né? Então, é muito complicado mesmo, né? O avanço dessa pauta não é responsabilidade dos conselheiros do COMA, eu acho que eles têm que jogar a responsabilidade realmente para a questão financeira, jogar para o executivo isso, está acontecendo esse problema, não estamos conseguindo avançar nessa pauta, que é seríssima isso, por uma questão orçamentária, né? E não tem mais como, não chegou no ponto, acho que nesse momento, acho que o Comas está tomando um posicionamento político diante dessa situação, que não tem mais como, eu acho que nem só político, mas também prático, não tem como levar nenhum trabalhador mais, porque já vai chegar com passivo trabalhista, o cara já é contratado com passivo trabalhista. Como isso? É meio complicado isso, mas enfim, é isso. Geraldo, obrigado, conselheira Adriana, obrigado, conselheiro Marcos Muniz. Acho que só para que a gente também retome e aí caminhe para a finalização do nosso encontro de hoje, eu queria só fazer uma fala final e que vem no sentido de que a gente possa deixar também muito claro que não houve nenhum espaço, até porque também há em espaços como os que nós estamos aqui, algum debate que é, acima de tudo, para além de técnico, né, e com a contribuição que nós temos nesse espaço, ele também tem algumas narrativas. E eu vou endossar que aqui não houve, em nenhum momento, qualquer fala que disse que conselheiros da sociedade civil são culpados pela não aprovação. É importante que isso não seja desviado de entendimento e que o que de fato foi discutido aqui seja colocado em mesa. Porque eu acho importante não desvirtuar os pontos de discussão que nós tivemos aqui. E a decisão que o Conselho tomou hoje, ela precisa ser compreendida com a devida responsabilidade. O que a não aprovação dessa matéria, das duas matérias não aprovadas, não significa, porque, pelo que ficou claro, né? Não significa desconsiderar a relevância da demanda que foi apresentada nos dois âmbitos, né? Nem a urgência do atendimento em algum aspecto dos segmentos que estavam sendo atendidos por esse serviço. Isso foi, inclusive, reconhecido várias vezes no nosso debate. Que o plenário afirmou hoje, e aí foi para mim de maneira muito consistente, é que não foi possível chancelar a proposta, dado algumas fragilidades que ainda foram apresentadas, especialmente no que diz respeito a algumas condições dessa execução, mas, sobretudo, a algumas relações vinculadas ao custeio. Aliás, muito embora a gente tenha caminhado por um debate muito próximo ao que eu havia proposto, é importante retomar que, em algum momento, foi considerada a possibilidade de que nós aprovássemos a matéria e deixássemos as ressalvas como um instrumento formal, que eu gostaria muito de reforçar a importância de uma estratégia como essa para outros momentos, porque me entristece a fala de alguns conselheiros, independentemente de quais sejam as representações, que desvalidam ou desreconhecem, ou não reconhecem, né, a importância de ressalvas, considerando como se elas fossem propostas e não apresentadas, ou não... Uma correção, elas fossem propostas e apresentadas, mas não consideradas, né? Eu acho que isso é chancelar, de alguma forma, que ressalvas nunca vão ser atendidas. Então, eu volto ao fato de que a proposta das ressalvas me parecia muito razoável diante do que a gente poderia ainda abrir de diálogo. Mesmo que eu entenda que esse diálogo também não foi encerrado, né? A gente tem a maioria do Conselho entendendo as questões que foram debatidas aqui, levantadas como passíveis para serem superadas. Portanto, as ressalvas não seriam meramente a letra. Eu ainda endosso que elas poderiam ser um grande apoio para que a gente pudesse regimentalmente abrir vários outros espaços de discussão. Mas a decisão é legítima, né? A decisão do colegiado foi a que nós definimos, e o Conselho também não está se opondo à política pública. Porque tem alguns comentários que eu atendi aqui, olhando para o chat, que parecia isso, né? Na verdade, está se reafirmando o Comas, né? Essa instituição
autônoma, como eu sempre destaco. E só nesse ponto destaquei pelo menos pela terceira vez. Está reafirmando o papel de zelar por essa perspectiva de controle social. Seguimos, portanto, abertos a esse diálogo, né, e à construção de outras alternativas que possam ser, inclusive, com espaço de mais proximidade com o executivo e também de maior espaço com outros campos de discussão, para que a gente possa encontrar propostas de revisão e de aprimoramento do que nós discutimos hoje, e oportunamente, em outros espaços, conseguir ter condições mais adequadas para essa deliberação. Essa decisão, portanto, para mim, não encerra esse debate. Né? Na verdade, ela qualifica em muito o processo. Eu não tenho nada mais a acrescentar. Na verdade, eu gostaria de agradecer a participação de todos na extensão de tempo que nós tivemos até aqui. Mesmo que as sensações tenham ficado e as impressões tenham ficado, eu volto a reforçar a autonomia desse conselho, volto a reforçar a importância dele, volto a reforçar que os instrumentos utilizados nesse espaço são legítimos e, portanto, certamente nós vamos nos encontrar em algum outro momento para voltar a discutir sobre isso ou requalificar muito mais as nossas discussões. Regiane? Eu não poderia trazer uma fala aqui, Jefferson, e aos senhores conselheiros e os convidados também. O Comas hoje o Poder Público fez uma defesa, a Bruna fez uma defesa, a Silmara apresentou toda a proposta de forma clara e didática, mas a sociedade civil entende de uma outra forma. E esse debate foi muito, muito enriquecedor, porque a gente teve a oportunidade de cada um trazer seu ponto de vista, e entendo que também nós, enquanto trabalhadores, estamos cortando na carne, que foi muito que a Adriana trouxe. Iria beneficiar muita gente, mas qual o valor que iria ser pago enquanto isso? E acho sim que a Smarts deveria ter esse posicionamento de reforçar o que já está pronto, o que já está posto, não reinventar a roda, não criar outras formas para dar conta de uma demanda que está aí. Existem sim possibilidades de fazer um atendimento qualificado para a pessoa idosa, a gente está crescendo muito a população idosa, todo mundo sabe, não é novidade, e atender também as pessoas com a questão da acessibilidade é uma realidade, precisa de ser visto e atendido. Mas, como você disse, o debate ele é muito amplo e foi muito enriquecedor, então entenda que hoje foi um ganho para que a gente possa refletir e que a Smarts também possa se refletir em relação à sua conduta e para onde a verba tem que ser destinada de forma adequada. Acho que é só isso. E, assim, acho que você foi muito respeitoso em todas as suas falas, Jefferson, em tudo que você tratou. E eu acho que isso tem que ficar marcado, tá? É só isso. Obrigado, conselheira Regiane. Bom, esse espaço é um espaço que eu transito, né? É um espaço que eu estou. Cabe a mim poder atender, em algum aspecto, essa ideia de pôr à mesa e mediar o debate. Eu agradeço a contribuição de sempre da sociedade civil, os participantes da Smarts que estiveram conosco, também a conselheira Silmara, que é coordenadora da Proteção Social Básica, que trouxe os elementos de defesa técnico e também outros tantos elementos enriquecedores para o debate. É um debate que eu já esperava que fosse longo mesmo. Tivemos a participação de figuras importantes também da assistência social, no histórico da assistência social nessa cidade, da qual eu também valorizo. E gostaria de poder reconhecer que nós tomamos, quer queira, quer não, também uma escolha. Né? E, muito embora tenhamos essa proposta como a escolha a partir de um debate longo, desse conselho, sem sombra de dúvidas, eu espero que a gente possa ter outros encontros para poder debater não somente essa, mas também tantas outras pautas. Eu agradeço a participação de todos, não vou me alongar mais do que isso. Eu desejo uma ótima noite a todos e declaro encerrada a plenária extraordinária do dia 31 de março, às 18h03 desta data. Muito obrigado. Até logo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.